Oi, gente, tudo bem por aí? Que o Senhor te abençoe, te guarde. Tô sentindo frio, muito frio, gente. Que o Senhor te abençoe, te guarde e prepare o seu coração para a gente ouvir juntos Jó capítulo 2. Ontem nós finalizamos com uma tragédia atrás da outra na vida de Jó e vimos como ele reagiu, né? Ele se ajoelhou, chorou, entristeceu, raspou a cabeça, né? Mas no final de tudo ele se ajoelhou, agradeceu a Deus e não culpou Deus por todo aquele sofrimento que ele estava ali. Naquele momento ali eu acho que ele não tinha nem conseguido assimilar tamanha tragédia, né? Tamanhas tragédias, né? E hoje nós vamos ler o capítulo 2 e vamos aprender com Jó. Vamos ver o que o Senhor tem para nos falar hoje, nessa devocional, nesse momento. Amém? Vamos lá. A segunda prova de Jó. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. Satanás também veio no meio deles. Satanás é tão ousado, ele é tão abusado, que ele vai lá no céu falar com Deus. Que camarada nojento. Mas enfim. Também veio Satanás. O Senhor perguntou: por onde você vem vindo? De onde você vem vindo? E Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra e passeando por aqui e por ali. Anda vagando à toa, né, vagabundo? À toa, pra lá e pra cá. Aí o Senhor disse: você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. É o mesmo diálogo do primeiro capítulo, né? No entanto, você me convenceu e eu deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continuou firme e sincero como sempre. E Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a sua própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. Olha o que Satanás falou aqui, né? As pessoas não se importam de perder tudo desde que conserves a vida. Estende a mão e fere o corpo dele. As doenças são do diabo, né? Doença não é de Deus. Por isso que na Nova Jerusalém não vai ter doença. Falando em doença, não sei se vocês estão ouvindo, mas está a Una tossindo de um lado e o Roberto de outro. O Heron, graças a Deus, não está tossindo, mas o Roberto está bem ruim. Aqui está muito frio também, né? Muito frio, a gente fica com o aquecedor ligado o dia todo e sai ali. Ai, é difícil. No caso aqui não é nada de Satanás não, foi só um vírus mesmo. Deus me livre, não é coisa grave não. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Nossa, coitado de Jó, meu Deus do céu, Jesus amado. Ele já tinha perdido 7 filhos, ele já tinha perdido toda a riqueza dele, as casas, tudo. Os empregados, e agora a cabeça, o alto dos pés até o alto da cabeça, feridas. Feder, apodrecendo, né? Jó sentou-se num monte de cinza, pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Olha essa mulher. Amaldiçoa Deus e morra. Porque é fácil a gente pensar nela aqui como uma megera, né? Porque a gente não está na pele dela, né? Se você pensar bem, ela perdeu 7 filhos, ela perdeu toda a riqueza, todos os empregados, todo o luxo, e agora estava perdendo o marido. Você imagina a agonia dessa mulher?
Imagina a tristeza dela, imagina o desespero dela, que é uma tragédia em cima da outra. Ela perdeu todos os filhos. Ela perdeu todos os bichos, todos os empregados, e agora o marido dela tá ali. Ela tava com ódio. Ela não tinha o coração voltado para Deus como o Jó. O Jó mesmo assim estava sentado no meio das cinzas, ali se coçando com caco, se arraspando com caco. Provavelmente aquelas feridas coçavam demais. E ela amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? É muito difícil. É muito difícil ouvir isso aqui depois de tanta dor que essa mulher está sentindo. Ela teve que enterrar todos os filhos de uma vez só. Ela teve que enterrar seus funcionários, seus empregados, os animais que ela teve que também mandar enterrar. E tanta tragédia, tudo destruído. E agora o marido, todo bichado, provavelmente ia morrer na cabeça dela, como todos. E ele com uma fé, uma situação assim inimaginável. Ele fala: você está falando uma bobagem. Se nós recebemos de Deus coisa boa, por que a gente não pode aceitar também as coisas ruins? Cara, é muito difícil. É muito difícil. Vamos ver o que ela respondeu. Assim, apesar de tudo, Jó não pecou e nem disse uma só palavra contra Deus. Não falou dela, né? Aí qualquer coisa que a gente falar é especulação, né? Mas se a gente se colocar no lugar dessa mulher, meu Deus, essa mulher sofreu demais. E ela não era uma pessoa convertida, então para ela a dor era ainda maior. Para Jó, ele estava sofrendo horrores, terrivelmente. Ele acordava de madrugada para fazer os sacrifícios por cada filho, para que eles ficassem limpos diante de Deus. Eles morreram limpos, eles morreram sem pecado, porque ele matou os bichos lá na madrugada todos os dias que os filhos faziam festa, em favor dos filhos. Ele orava pelos filhos dele. Essa mulher, ela ficou aqui implícita na história, mas não dá pra gente, como mulher, pra mim, como mulher, passar nessa história assim. Imaginando toda a dor dessa mulher, todo o sofrimento. Ela ficou sem filhos, ela ficou pobre e ainda tem um marido leproso, doente. E o marido ousadamente continua adorando o mesmo Deus dele. E ela, como não era uma pessoa muito convertida, ela não tinha tido um encontro real com Deus. Ela era tipo um filho de crente, assim, um filho de um cristão. E ele fala com ela, ele evangeliza ela, né? Por que você só quer aceitar as coisas boas e não aceita as coisas ruins? Jó tinha certeza que aquilo que estava acontecendo com ele vinha de Deus. Vinha de Deus por algum motivo, porque ele era um homem bom e fiel, honesto. Ele sabia da integridade dele, ele sabia do amor de Deus, ele conhecia Deus. Então ele sabia que algum motivo, alguma coisa estava acontecendo no reino celestial, no mundo invisível. Alguma coisa estava acontecendo, por isso ele falava isso, com a fé que ele tinha. Mas é difícil, por que você não pode aceitar também as desgraças? Com certeza ela ficou pensando. Jó tinha 3 amigos: Elifaz, da região de Temã, Bildade, da região de Suá, Zofar, da região de Naamá. Se você quiser nome para os seus filhos, já tem aqui algumas sugestões. Elifaz vai virar bullying, né? Elifaz, vai dar ruim isso aqui. Bildade, também não é muito bom, é tipo beldade. E Zofar é um nome bom para cachorro, eu acho. Da região de Naamã. Então ele tinha 3 amigos. Esses amigos foram citados porque eram amigos íntimos, porque eram amigos mesmo. Porque você tem 1000 amigos, lá na sua rede social tem um monte, mas amigo de verdade não enche uma mão. E Jó tinha 3. Provavelmente era um homem muito influentíssimo lá no Oriente, porque ele era o mais rico do Oriente todo.
mas só tinha 3 amigos fiéis, amigos de verdade. E eles ficaram sabendo das desgraças que havia acontecido a Jó e combinaram de fazer-lhe uma visita para falar com ele, para falar de como estavam tristes pelo que havia acontecido e para consolá-lo. Claro, né? Ele perdeu os filhos, perdeu todos os bens, né? E esses aqui, como eles foram citados, eles eram amigos mesmo, de verdade. Aquele amigo que quando você tá com um pepino, você chama ele. Você não vai chamar ninguém lá da rede social. Chama ele. E esses amigos, como eram amigos, foram lá, né, prestar condolências por esse luto inimaginável. Luto de várias formas, né? Para consolar ele. De longe eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar. Isso é amigo. Isso aqui é amigo. Te vê triste, te vê devastado, te vê destruído. Chora junto com você, grita, se desespera junto com você. É isso que é amigo. É isso que é amigo. Não é aquele que só está com você quando você está bem. É aquele que está com você quando você está lascado. É esse. Para isso você tem que escolher os seus amigos. Escolher. Você vê que lá em Daniel nós lemos, num dos últimos capítulos lá, que eu não me recordo, que o rei era tão ruim, que ele ficava rodeado de gente ruim. As pessoas que abandonavam a fé, que largavam a fé dos judeus, iam atrás dele, adorar os deuses estranhos dele. E na hora que ele precisou de verdade, na hora que ele estava lá com a faca no pescoço, todo mundo correu e ele morreu sozinho. Aqui Jó estava lascado. A fé dele estava inabalável. Mas ele estava sentindo muita dor, ele estava se coçando com caco. As unhas dele provavelmente já estavam podres, né? Ele estava todo bichado. Satanás não brinca quando ele joga uma praga em você, quando ele joga uma doença, quando ele joga uma tristeza no seu coração. Ele joga violentamente. Ele não brinca. Ele não brinca. Ele faz o pior que ele puder, o pior que Deus permitir. E esses amigos de longe choravam e gritavam. Em sinal de tristeza, eles rasgaram as suas roupas, jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. Eram os rituais de tristeza, de angústia, de humilhação que eles tinham nessa época, né? E em seguida eles sentaram-se no chão ao lado de Jó e ficaram ali 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Gente, Deus dá-nos amigos assim, de verdade. Amigos que ficam do seu lado e não te acusam, não te ofendem, não te maltratam. Pelo menos até esse momento da história. Vamos tirar o que a gente tem de melhor aqui desse capítulo para esse dia, para a nossa vida. Claro que a maioria de nós já sabe a história de Jó. Você não sabe de ler, você sabe de ouvir essa música que está passando aqui, que ela conta a história quase toda. Mas nesse momento nós temos aqui 3 amigos que rasgaram as roupas e sentaram do lado de Jó fedendo, todos se coçando de cacos, cheio de doença. Eles ficaram em silêncio, porque tem vezes que as palavras não resolvem. Tem vezes que só a presença resolve. A presença autêntica, a presença verdadeira. Aquela presença que não precisa de falar nada. Aquela presença que senta do seu lado e fica quietinho. Fica deixando o coração bater junto com o seu, assim, na mesma sintonia. Em silêncio, como se implicitamente dissesse: eu estou aqui. Estamos juntos. E eles ficaram em silêncio porque eles viram quanto Jó estava sofrendo. Não tem palavras que dê para explicar isso. E a gente não pode medir o sofrimento de uma pessoa pela nossa régua. Claro que o de Jó é inimaginável, né? Perdeu tudo de uma hora para outra, né? Mas você não pode falar que a pessoa que perde um pet está sofrendo de frescura.
Você não pode falar isso, gente. Por mais que você odeie os bichos, não deveria, porque são seres de Deus, mas por mais que você não goste, você não deve menosprezar a dor do outro, porque ele perdeu seu pet, porque ele perdeu a sua família, porque ele perdeu o emprego e todos os tipos de luto que existe na Terra. A gente não pode ofender as pessoas pela dor delas, porque a gente não sabe a dor. Cada um sente de uma forma diferente. Você vê o que eu falei aqui no começo, né, que eles estão tossindo aqui dentro de casa. O Roberto, quando tá resfriado, meu marido, ele só tá com dor de garganta e tossindo um pouco. Mas parece assim, que ele pariu 9 filhos de uma vez só. Eu não. A gente trabalha gripada, com cólica, parida, de qualquer jeito a gente faz as coisas. Mas eu não posso comparar. Eu não posso falar que ele não tá sofrendo. Você também não pode. A gente não pode fazer isso. Vamos seguir o exemplo dos amigos de Jó até esse momento da história? Vamos ficar em silêncio? O que você acha? O que você acha de você chegar perto de uma pessoa que está enlutada, que perdeu a família, um familiar? E ao invés de você falar asneiras, bobeiras, ou qualquer coisa que você ache legal na hora, fica quieto. Dá um abraço na pessoa e faça como os amigos de Jó. Estou aqui. E eles não tiveram pressa, eles ficaram 7 dias e 7 noites sentados ali em jejum, em silêncio. Porque o silêncio também cura, o silêncio também fala, o silêncio grita. O silêncio grita, gente. O silêncio grita tanto pro bem quanto pro mal. Uma pessoa emburrada dentro de casa magoa a gente. Mas quando a gente está triste, uma pessoa fica do seu lado sem te acusar, sem falar nada, sem querer te ajudar, sem querer te atrapalhar, sem nada, só em silêncio, te ajuda muito também. Então que nesse dia você tenha compaixão da dor dos outros, não menospreze a dor dos outros, não menospreze. Não tem nada a ver com Jó, porque a dor de Jó é inimaginável, não tem como a gente mensurar tudo o que aconteceu com esse homem. Não tem como. Mas a dor dele está nos ensinando que a gente não pode menosprezar. No caso aqui, nesse capítulo 2, são os amigos. A visita dos amigos. A escolha dos amigos. A gente vê até aqui que os amigos são amigos de verdade. Ele tem poucos amigos, poucas escolhas, mas escolheu certo. Os amigos gritaram, rasgaram as roupas, sentaram do lado dele e ficaram em silêncio. Você sofre, a gente também sofre. Estamos juntos aqui, agarrado. Até esse momento da história, até agora, pro nosso dia de hoje. Não menospreze a dor dos outros. Não menospreze. Se você não tem nada para falar, fique quieto. Fique em silêncio como os amigos de Jó. E é isso. Um beijão pra você. E até amanhã no capítulo 3. Quietinho. Boca fechada não entra mosca.